contra os pequenos o São Paulo teve problema. Pequenos, eu digo, não digo, até porque o Guarani foi uma equipe campeã brasileira, mas contra o Guarani o São Paulo teve problema, contra a Ponte Preta o São Paulo teve problema, contra o Mirassol o São Paulo teve problema, não em todo jogo, mas teve problema. Então, assim, pra mim o São Paulo, e é uma coisa que eu escrevi no blog, o São Paulo do Carpini tá na mesma situação do São Paulo do Ceni no ano passado. Então é perigoso. Perigoso. E Então. o fim pode ser igual, porque o São Paulo tá com uma defesa insegura e não consegue concluir com... Não digo no jogo de ontem, tá? Eu digo no geral. No geral. Mas é que o jogo tá. de ontem, muita lama, gente. Então, Muita... mas São Paulo não sabe, não conseguiu se adaptar à partida de ontem. Então, desse domingo. mas aí que tá. O que eu acho? O trabalho não é bom. O trabalho, a gente olha, realmente não tá de acordo com o que a gente esperava para esse elenco e pelo São Paulo campeão de Copa do Brasil. Não é bom. Mas, o que eu acho? Tem algumas coisas que fazem esse trabalho não estar bom do jeito que a gente queria. Algumas dependem do Carpini e algumas não. E eu acho precipitado se cogitar a demissão do Carpini, eu venho falando isso há algum tempo, porque eu acho que está se olhando só o que é culpa do Carpini. Tem outros fatores também que estão colaborando para isso. Claro que conforme o tempo passa, o trabalho do Carpini não evoluir, ele vai ser demitido, como foi o Rogério Ceni. O dilema, eu acho, hoje é o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, que a diretoria tome a decisão de demitir o Carpini hoje, o meu maior medo são as opções existentes no mercado para substituição. E mesmo que o São Paulo tente ir atrás de quebrar uma multa rescisória de algum treinador, não tem muitos nomes bons assim possíveis e viáveis que você chega e fala assim, putz, esse cara resolve. Na época que o Ceni foi demitido, bem ou mal você tinha o Dorival no mercado dando sopa ali, que era uma possibilidade rápida, tinha que resolver rápido. Beleza. Agora hoje eu acho precipitado por conta disso também. O que eu acho que cabe ao Carpini são coisas até, algumas que ele já reviu até. Por exemplo, para mim, no jogo de ontem, Pablo Maia não podendo jogar, a gente jogou sem primeiro volante, ficou um buraco no meio de campo. total. Na cabeça de área você não tinha proteção na defesa. A defesa exposta. Isso ele tem que arrumar, né? Nem que improvise o Diego Costa de volante. Mas você tinha um primeiro volante. Então, Mas tinha... você acabou de negociar. O Luan era esse cara. Mas aí o Luan, eu não sei, porque até outros já falaram. Mas você não tem ninguém, essa questão, entendeu? Você Não, negocia um cara, mas... Primeiro volante não tem, o Luiz Gustavo tá Então, fora do campeonato. Só que aí que tá. O Luan, eu não sei se ele merecia estar aí. Porque já falaram que ele teve problema extra-campo, que ele não estava rendendo, então não sei. Mas você tem que ter um plano B. Então, podia ser o Ibali, que se tivesse treinado ou testado em outros jogos, não sei. O Diego Costa, que já jogou de volante na base, não sei. Pode ser, mas assim, não funcionou aquela proteção de defesa com Bobadilha e Alisson. Ficou um buraco ali, a defesa exposta. As laterais, defensivamente, foram horríveis ontem. O Wellington foi muito mal. O Igor Vinícius ajudou bem no ataque, ele colaborou, mas defensivamente foi mal. Tem o Pablo Maia. Cara, assim, os resultados mostram, o resultado e o futebol, na minha visão, pelo menos mostram que o trabalho dele não é legal. Os jogadores falham? Falham. Como falha sob o comando de vários treinadores, o jogador falha, né? Isso é normal. Mas acho que foi a Renata, não sei qual de vocês que falou agora há pouco, que ele lembra um pouco o Rogério Ceni. Eu. O Rogério é um cara de personalidade forte, de ideias próprias. O Carpini me passa isso também, que ele é um cara de personalidade forte, várias vezes ele vem com um discurso de autoafirmação, e ele fala, é preciso saber se reinventar, ele fala na entrevista coletiva. Então, o que eu tento pensar assim, o São Paulo precisava se reinventar? Não. O São Paulo, já montado pelo Dorival, precisava agora passar por novos conceitos do inexperiente Thiago Carpini? Porque me parece que ele chega com uma coisa meio assim, tipo, eu tenho minhas teses, meus conceitos, eu vou aplicar isso no São Paulo, etc e tal. Tudo bom, você vai fazer isso? Tá bom. Mas na prática ele piorou o São Paulo, com mais opções para se jogar.
O São Paulo perdeu o agrupamento de meio de campo. O São Paulo hoje ele não consegue se proteger defensivamente como se protegia e não chega no ataque do mesmo jeito que chegava. O São Paulo joga hoje, basicamente, em muitos momentos, no 4-2-4. Com o Luciano como quarto atacante. Aí vocês podem falar, não, mas eu não vejo assim. Bom, o Muricy, naquela entrevista, há 3 semanas, ele já detalhou todos esses problemas. Agora, se internamente o próprio Muricy já detectou isso, 3 semanas antes a gente não tava nessas assim, tipo, puta, e o drama, né? E no fim das contas, se não é o jogador do Ituano fazer pênalti, a gente tava eliminado agora, tanto quanto o Corinthians. Na realidade seria isso. Então, assim, eu sinceramente, pela forte personalidade do Carpini, eu acho que ele vai continuar marretando nas convicções dele, ele vai insistir, ele é um cara que eu acho que ele... Ontem o André Ranieri, na nossa transmissão, falou assim, eu acho que ele tem um media training que orienta ele, inclusive, através de métodos psicológicos, não baixa a cabeça não, vai, marreta, vai pra cima. Você entendeu? E quando a pessoa às vezes está orientada assim, mesmo que ela esteja errada, ela persiste no erro, porque ela quer se autoafirmar. Agora, esse processo de autoafirmação, ele de querer impor os conceitos Carpini, né? Que eu não sei onde fizeram sucesso até hoje, podem atrapalhar o São Paulo. Então, Às vezes, cara, chega lá, só dá continuidade no que estava acontecendo. Faz o básico, né? Faz o básico. Eu sou dessa. Se reinventar, muitas vezes é necessário. Mas quando não tá dando certo. quando não tá dando certo, Você ok. mexe. Agora, não, olha, o arroz com feijão, vocês gostam desse arroz com feijão? Olha, maravilhoso. Mas vocês vão gostar mais da minha receita. Aí Meu ele tempero, né? Meu tempero. É. E a mesma coisa falavam do Rogério Ceni, ele quer ter o dedo dele. Isso. Aí vem aquelas invenções, a galopo na ponta esquerda, e quer inventar... bom, já falamos bastante nas últimas semanas. eu concordo em quase tudo. A única coisa que eu acho que talvez, assim, possa ser um contraponto, talvez, é o seguinte. Se a gente pegar o time do Dorival, você tem mais coisas boas do que negativas, né? O que teria de negativo, talvez só do time do Dorival, era que o São Paulo não mudava a formação tática e tinha extrema dificuldade. O São Paulo não ganhava fora de casa. Não ganhava fora de casa, tinha extrema dificuldade. E não tinha jogadores de velocidade. Isso, também que não hoje tinha os tem. pontas e tal. Você só tinha o Erisson e o David pra mudar um jogo no segundo tempo, que era muito pouco, né? E Não o tinha- Juan. E o Juan no segundo tempo, que é muito pouco. Agora, em comparação a esse ano, por exemplo, você tem essa questão da inexperiência de um treinador, você tem essa questão que pode ser esse discurso do coach, né, de que não, eu tenho que dar a minha assinatura pro time, né, para eu marcar território, mas também tem o ônus, o lado, não que defenda ele, mas que assim, em relação ao ano passado, o São Paulo era um time mais construtor pelo lado esquerdo e hoje esse lado não existe mais. Né? Tudo bem. Que aí, assim, aí é onde ele tem que se reinventar e ele não consegue por ser inexperiente, tá vendo? Na minha opinião, Também né? por não ter um lateral esquerdo Eficiente. eficiente como era o Caio Paulista e não ter, de jeito nenhum, um zagueiro como era o Beraldo.